Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily caminhou levemente pelas movimentadas ruas da cidade. O fim da tarde banhava as fachadas de pedra com uma luz dourada. O zumbido das conversas, buzinas distantes e os aromas misturados de café torrado e pão quente flutuavam no ar quente. Emily, vestida simplesmente com jeans crus e uma camisa branca levemente amassada, parecia deslizar pela multidão. Não havia nada em sua aparência que indicasse que ela pertencia a outro mundo. Nenhum relógio chamativo no pulso, nenhuma bolsa luxuosa, nenhuma arrogância em seu andar. E era assim que ela gostava de viver, longe de olhares indiscretos, longe de fingimentos. Ela preferia se misturar, ouvir a cidade respirando ao seu redor, sentir a vida real, o tipo de vida que não era fotografada nem encenada. À primeira vista, ela era apenas uma mulher comum de 32 anos, independente, discreta, com aquele charme discreto que às vezes passamos despercebidos, mas depois nos pegamos procurando. Mas por trás dessa simplicidade habilmente cultivada escondia-se uma verdade muito diferente. Emily Delacroix não era qualquer pessoa. Ela era a única herdeira de um dos mais antigos e poderosos impérios hoteleiros da Europa. Estabelecimentos 5 estrelas que levam seu nome receberam chefes de Estado, celebridades e empresários influentes. Seu bisavô, um visionário de uma família modesta, construiu um reino de pedra, vidro e serviço perfeito. Seu pai, e mais tarde ela mesma, consolidaram esse legado com feroz discrição. Nunca nenhuma entrevista frívola, nunca nenhuma aparição social. Seu nome às vezes aparecia nas páginas de negócios, mas Emily continuava sendo um enigma. Ela foi criada em uma fortaleza de princípios. Sua mãe sempre lhe dizia: não medimos o valor de uma pessoa pelo que ela possui, mas pelo que ela dá. E essa frase, gravada profundamente dentro dela como um juramento, guiava cada uma de suas escolhas. Emily sempre quis ser amada por quem ela era, não por suas contas bancárias, não por sua herança, não pelo poder silencioso que ela carregava em seus bolsos invisíveis. E foi assim que ela conheceu Lucas. Um dia chuvoso, um domingo de solidão agridoce. O céu baixo desenhava lágrimas cinzentas nas janelas embaçadas. Emily se refugiou em um pequeno café no bairro de Marais, com seu romance favorito nas mãos e um chale cinza jogado sobre os ombros. Lucas se aproximou dela sem hesitar, com aquela confiança natural que torna estranhos simpáticos ou insuportáveis, dependendo do humor deles. Um sorriso brilhante, uma piadinha sobre o tempo, um olhar um pouco insistente demais. Emily, normalmente desconfiada, surpreendeu-se ao respondê-lo. Para rir, até. Ele era engraçado, um pouco desajeitado no humor, o que o tornava tocante. Ele parecia sincero, ou pelo menos sabia como demonstrar sinceridade com um talento formidável. E acima de tudo, ele não pareceu reconhecê-la. Nenhum escrutínio, nenhuma pergunta sobre seu nome, nenhuma referência velada à fortuna de sua família. Para ele, ela era apenas Emily, uma mulher sozinha em um café chuvoso. Ele pediu um café com creme, sentou-se à mesa sem ser convidado e começou uma conversa sobre livros e as viagens que sonhava em fazer quando pudesse pagar por elas. Pouco a pouco, isso foi se infiltrando em sua vida, como uma chuva fina se infiltrando em uma fenda invisível. 3 meses depois, Emily se apaixonou. Não é um homem perfeito, não. De um homem que ela acreditava ser imperfeito, mas sincero. De um homem que parecia ver nela algo mais do que uma carteira ambulante. Mas Lucas não se apaixonou por ela. Ele se apaixonou por o que ele achava que poderia tirar dele. Sutilmente, sem brusquidão, ele começou a falar sobre seus projetos. Sonhos de abrir um pequeno negócio, investir em uma startup, oportunidades que são boas demais para esperar. Sempre modesto no começo. 200 euros para ajudá-lo a consertar seu carro, o que é essencial para suas entregas. 500 para reservar um espaço antes que um concorrente passe na frente. Histórias bem contadas, olhos suplicantes, mãos nervosas, gestos estudados. E Emily, ainda acreditando na sinceridade dos seus sonhos, apoiou. Então um dia, Lucas desapareceu. Não foi uma despedida digna. Nem um olhar. Apenas uma mensagem, impessoal, enviada às pressas de um telefone pré-pago barato. Não posso continuar. Não é você, sou eu.
Preciso de outra coisa. Uma mensagem desprovida de calor, esvaziada de toda honestidade. Uma mensagem que carregava a covardia de um homem incapaz de enfrentar as consequências de seus atos. Na verdade, Lucas vendeu sua alma por alguns milhares de euros. Na sala enfumaçada dos fundos de um bar obscuro, ele conheceu um amigo, um conhecido suspeito especializado em golpes ultrapassados. Este homem, intrigado pelo jeito discreto de Emily, percebeu uma oportunidade. Ele ofereceu a Lucas um acordo desprezível: seduzir a jovem, ganhar sua confiança, extrair tudo o que pudesse dela e então desaparecer. Em troca, 5.000 euros. Uma quantia irrisória para atrair um coração que se abriu sem defesa. Lucas, incapaz de resistir à tentação do dinheiro fácil, aceitou. Ele se convenceu de que não era tão sério assim, que todo mundo estava cuidando dos seus próprios interesses e que ela superaria isso de qualquer maneira. Mas o que ele não sabia era a força silenciosa que ardia por trás da gentileza de Emily. Pois Emily, embora magoada, não era uma mulher que sucumbisse a traições. Ela já tinha visto muito do mundo para isso. Já ouvi muitas promessas falsas, sorrisos calculados e punhais elegantemente apunhalados nas costas. Sim, ela chorou. Sozinha, em seu apartamento silencioso, ela deixou lágrimas grossas de dor, raiva e incompreensão fluírem. Ela sentiu a dor da humilhação, a amargura da dúvida. Mas, depois de uma noite sem dormir, ela se levantou. Com um gesto firme, ela colocou a última foto dos dois no fundo de uma gaveta que nunca mais abriria. Ela pegou o telefone e apagou o número sem pestanejar. Então ela vestiu um terno escuro, alisou o cabelo e voltou para onde pertencia, no topo. No conselho de administração do Grupo Delacroix, ela havia reassumido seu lugar com a dignidade gélida que seus associados temiam. Seu olhar não era mais o de uma mulher apaixonada, mas o de uma estrategista que nada poderia atingir. Ela se tornou Mademoiselle Delacroix novamente, aquela por quem os diretores de hotéis de prestígio se levantaram, aquela diante de quem os banqueiros mais poderosos se curvaram respeitosamente. Enquanto Lucas se gabava em bares decadentes sobre sua vitória fácil, Emily estava construindo sua recuperação. Ele não entendia que não havia ganhado nada. Ele havia roubado apenas uma ilusão, um pouco de dinheiro descartável. Ele nunca possuiu seu verdadeiro coração. Porque a alma de Emily não era algo que pudesse ser negociado. E justamente quando ela pensava que o destino a havia condenado definitivamente à solidão, 3 homens entraram em sua vida, como 3 estações inesperadas. Adão foi o primeiro. Um arquiteto talentoso, com um olhar tão profundo quanto um céu tempestuoso depois da chuva. Ele adorava falar sobre pedras antigas, catedrais esquecidas, sonhos de construir lugares feitos para durar séculos. Suas mãos, fortes e marcadas pelo trabalho, falavam de suas paixões melhor do que quaisquer palavras. Quando ele olhou para Emily, não foi seu corpo que ele viu primeiro, nem seu rosto. Era o brilho silencioso de sua mente, aquela curiosidade gentil que a tornava única. Com ele, ela se sentia ouvida, não apenas compreendida. Tiago veio como uma tempestade. Um defensor extravagante de causas impossíveis, um defensor feroz dos esquecidos. Ele carregava consigo uma paixão que era ao mesmo tempo perigosa e bela. Quando ele riu, a sala se iluminou. Quando ele lutou contra a injustiça, ele se tornou incandescente. Emily encontrou nele uma paixão crua, um fogo que reacendeu em partes esquecidas de sua juventude. Com Tiago, ela descobriu uma vida vibrante e descompromissada, onde cada dia tinha um toque de urgência e verdade. Julien, finalmente, estava à força silenciosa. Empreendedor discreto, homem do campo e cumpridor de compromissos, tinha a rara arte de estar presente sem nunca se impor. Ele falava pouco, mas quando fazia, suas palavras sempre acertavam o alvo. Sua lealdade não era barulhenta, era ancorada, silenciosa, certa. Com ele, Emily encontrou uma forma de paz. Não a excitação febril do amor à primeira vista, mas o calor reconfortante de uma certeza lenta e forte. E dessa vez ela não se deixou enganar. Porque nenhum desses homens sabia quem ela realmente era. Ninguém a cortejou por sua fortuna invisível. Todos os 3 se amavam, sem saber, a verdadeira Emily, aquele que ria um pouco alto demais em particular, aquele que adorava perder horas em livrarias antigas, aquele que conseguia chorar sem vergonha diante de um filme ridículo. Uma escolha estava diante dela.
Não o de um amor construído sobre ilusões, como Lucas o havia criado, mas de um amor verdadeiro, profundo e escolhido. E desta vez, Emily estava pronta para se amar o suficiente para escolher aquele que a amara pelo que ela era, não pelo que ela tinha. Mas os covardes sempre voltam. Como fantasmas que o passado se recusa a enterrar. Como abutres atraídos pelo cheiro do que acreditam ser uma presa fácil. Numa noite de outono, por acaso, Lucas percebeu. Emily, sublime e distante, saiu de um sedã preto em frente à entrada brilhante de um dos hotéis mais luxuosos da cidade. O porteiro, ereto como uma lâmina, curvou-se levemente para ela com respeito óbvio, quase reverente. Os transeuntes, intrigados com tal presença, viravam-se para admirá-lo. Sua elegância não estava nas joias ou no vestido, emanava de si mesma, daquela certeza silenciosa de quem não espera mais nada de ninguém. Lucas, tomado por uma curiosidade mórbida, a seguiu. De longe. Envergonhado, mas incapaz de desviar o olhar. Ele a viu caminhar pelo grande saguão do hotel, recebida como uma rainha pelo próprio gerente. Ele a viu sorrir com dignidade, conversando brevemente com homens de terno e mulheres trajando vestidos de alta costura. E então a verdade o atingiu como um raio. Esta mulher que ele desprezou, enganou, abandonou como um idiota passageiro. Essa mulher era, na realidade, um poder silencioso, uma estrela em torno da qual os mundos gravitavam. Não uma pomba, mas uma imperatriz moderna, com riqueza discreta e poder presumido. O pânico tomou conta dele. Um vazio frio no estômago. Uma vertigem humilhante. Um gosto amargo de arrependimento que nenhuma palavra poderia apagar. Ele tentou de tudo. Mensagens, ligações noturnas, cartas rabiscadas às pressas, misturando lamentos patéticos e falsas declarações de amor. Ele falou de segundas chances, destino e sentimentos verdadeiros. Ele jurou que havia mudado. Ele prometeu a terra e as estrelas. Mas Emily não era mais a mulher que ele havia deixado. Ela havia se tornado, na realidade, aquilo que nunca deixou de ser: forte, brilhante, lúcido. Ela nunca respondeu. Nenhuma palavra. Nenhum olhar. Sua indiferença foi sua vingança. Sem gritos, sem confrontos, sem humilhações públicas. Não. Apenas silêncio. O silêncio de quem sabe que algumas respostas nem precisam ser formuladas. E então ela organizou uma gala de caridade, em um de seus hotéis mais bonitos, um lugar onde lustres de cristal refletiam 1000 brilhos dourados, onde tapetes vermelhos abafavam o som de passos e onde a elite da cidade se aglomerava, ansiosa para brilhar sob os holofotes. A mídia correu para intervir. Empreendedores, artistas, políticos, influenciadores. Todos queriam ser vistos onde Emily Delacroix reinava suprema. Lucas, patético e desesperado, consegue se infiltrar na multidão. Ele se destacou em seu terno barato. Ele vagava desajeitadamente, invisível entre os poderosos. E então ele a viu. Emily. Radiant. Deslumbrante em um vestido esmeralda que parecia feito sob medida para ela. Seu porte soberano, seu sorriso sereno. Ao seu lado, os 3 homens, Adam, Tiago e Julien. Cada um, à sua maneira, o cercava com uma atenção respeitosa. Não segure. Nenhuma posse. Simplesmente a homenagem discreta e sincera que reservamos ao que é precioso. Lucas então entendeu a extensão de sua perda. Ele não havia perdido apenas uma oportunidade financeira. Ele tinha perdido uma mulher que ele, um homenzinho patético, jamais poderia ter merecido. Ele ficou ali, ridículo e irrisório, um fantasma do que ele tinha sido. Ninguém olhou para ele. Nem mesmo o da Emily. Ela estava seguindo em frente. Em direção ao futuro. Em direção à vida. Os dias passaram. Emily, fortalecida por tudo que havia passado, entendeu que a verdadeira riqueza não era uma questão de fortuna. Estava na lealdade, na capacidade de amar sem interesse próprio, de dar sem esperar nada em troca. E entre seus 3 pretendentes, ela fez sua escolha. Não por impulso. Não por medo da solidão. Mas obviamente. Ela escolhe Adão. O arquiteto sonhador. Aquele que nunca tentou seduzi-la com promessas vazias. Aquele que, numa noite calma sob as estrelas, lhe sussurrou: Não quero construir um palácio para você, Emily.
Quero construir um mundo no qual você seja feliz. E naquele mundo, Emily sabia que nunca mais precisaria se esconder. Ela nunca mais seria traída pelo que possuía. Ela seria amada por quem ela era. Realmente. Finalmente. Naquela noite, depois da gala, Emily precisava de um pouco de ar. Ela deixou as luzes brilhantes, atravessou o jardim privado do hotel e parou sob um carvalho centenário cujos galhos se estendiam majestosamente em direção ao céu estrelado. O leve farfalhar das folhas acariciava a noite. Tudo estava calmo e tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu seu coração bater sem dor, sem peso. Ela fechou os olhos, saboreando esse momento de solidão escolhida. Então ela sentiu uma presença gentil atrás dela. Não intrusivo. Não opressivo. Ali mesmo, paciente, respeitoso. Ela se virou. Adão estava a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos do terno e um sorriso tímido nos lábios. Ele não diz nada. Ele não tentou preencher o silêncio. Ele estava contente por estar ali com ela. Emily deu um passo à frente. Ele também. Seus olhares se encontraram, e nessa simples troca, tudo foi dito. A dor superada, o medo domado, a promessa de uma nova doçura. Adam levantou a mão lentamente, hesitando por um momento, como se quisesse dar a ela uma chance de recuar. Como ela não se moveu, ele gentilmente roçou a ponta dos dedos em sua bochecha, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Você não precisa. Ele murmurou, com a voz baixa e rouca. Mas Emily, pela primeira vez em muito tempo, sabia o que queria. Ela colocou a mão sobre a dele, pressionou-a contra sua pele e então lentamente se levantou e ficou na ponta dos pés. Seus lábios se roçaram a princípio, quase um suspiro, uma promessa frágil. Então, lentamente, eles se beijaram. Um beijo de ternura infinita, sem urgência, sem máscara. Um beijo que não foi nem uma conquista nem um triunfo. Um beijo que dizia: eu vejo você. Eu aceito você. Estou aqui. Quando se separaram, suas testas permaneceram pressionadas por um momento. Emily fechou os olhos, com um sorriso tranquilo nos lábios. Ela sabia. Ela havia encontrado seu mundo. E neste mundo, ela não estava mais sozinha. Meses depois, no mesmo jardim onde tudo começou, Emily e Adam caminhavam lado a lado, com os dedos entrelaçados. O vento leve brincava em seus cabelos, mas dessa vez ela não estava mais tentando passar despercebida. Ela não tinha mais medo de ser vista, porque para ele ela não era uma herdeira, nem um troféu, nem um mistério a ser conquistado. Ela era simplesmente Emília. E quando Adão, num gesto terno, a cobriu com seu casaco para protegê-la do frio, ela sorriu suavemente, olhando para o céu. Sim, ela pensou. A verdadeira riqueza nunca foi aquela que pode ser roubada. Foi aquela que você construiu, lenta e pacientemente, de mãos dadas com alguém que viu sua alma, e escolheu amá-la. E sob o conhecimento das estrelas, Emily sabia que nunca mais teria que se esconder. Aos que sabem amar sem máscaras, que constroem pontes invisíveis além das aparências e que, na luz mais suave, sabem ver a alma.